Coisa boa aqui em Serrinha, como o senhor viu hoje, existe a continuação dos poloneses? Continuação da etnia polonesa? Ah, sim. O que tem que acontecer é que tem que se adequar aos tempos, aos momentos que estamos vivendo, né? E eu acho que tem uma vida lá dentro, né? Mas, Gostou de ver o Serrinha hoje? Olha, acho que fazia uns 30 anos que eu não via um negócio desse, né? E eu sabia que eu me sentia assim diferente, porque isso aí era uma comemoração de 100 anos. 100 anos. E quando eu penso nisso, olha, em 26, o que essas pessoas fizeram para construir isso? Então nós temos que fazer direito e continuar. Valeu. A minha irmã tem um nome. Essa peça ao lado em metal é um adaptador para celular. E à direita em vermelho um pendriver. Então esse pendriver se acopla a esse adaptador celular e assim você pode assistir o vídeo no celular. Nascido em Contenda da Serrinha, filho de lavrador, fez os seus estudos. Eu gostaria que o senhor relatasse toda essa epopeia. Bom, muito obrigado pela oportunidade que você está me dando, Pedrinho. E para mim é uma satisfação, um prazer muito grande, né? Mesmo porque, apesar de tantos anos que eu já saí de lá, né? Foi 1956, eu jamais me desliguei da minha origem de Serrinha, de Contenda, né? E o que eu poderia dizer de início é que a minha caminhada foi assim iniciada num ambiente profundamente polonês, né? Profundamente polonês, porque as pessoas que viviam lá, as famílias que viviam lá, né? Todas elas tinham origem polonesa, todas eram já nascidas no Brasil, mas havia assim toda uma cultura ainda distante de uma cultura que eu diria brasileira, né? Na minha infância tudo acontecia com viés polonês, né? O casamento era tipicamente polonês, o enterro era tipicamente polonês, o ensino, né? A escola... Livros eram também em polonês? Os livros eram em polonês, né? Nós recebíamos um jornal todo domingo. Aliás, não recebíamos, a gente pegava o jornal na igreja, depois da missa, né? Um jornal Lud, editado pelos padres vicentinos, né? Os padres que atendiam aquela região, né? E isso também foi importante para a gente, porque o jornal era bilíngue, né? Isso facilitava pessoas que não sabiam ler polonês, já liam notícias em português. Não havia ainda rádio, não havia ainda televisão, então esse era um fator importantíssimo de cultura local, né? De noticiário e tudo isso, né? Qual que era, assim, o lazer, passatempo aos domingos depois do meio-dia? Olha, era visitar os amigos, né?
eu me lembro que a minha irmã, né, que foi em grande parte mãe do Vicente, né, tinha 2 filhos, né, o André e a Leocádia, que para mim era uma festa ela vir lá em casa, e a gente então, todos éramos mais ou menos da mesma idade, e a gente brincava a tarde toda. Era realmente, como acabei de dizer, não havia televisão, não havia rádio, então a visita era assim, algo que acontecia muito, né? E se conversava muito, se discutia, se planejava aos domingos, né? As pessoas iam na casa do outro para muitas vezes pedir ajuda, né? Ajudar na malhação de trigo, né? Enfim, havia muita coisa em comum sendo feita na época, né? Muito bem, como que o pessoal se acudia nas suas doenças desde o nascimento de uma criança? Como é que era essa vida? Era uma vida, assim, que eu diria bastante diferente de hoje, né? Porque o nascimento era mediante o trabalho da parteira, né? Eu próprio nasci em casa, né? E em contenda havia um médico que vinha uma vez por semana. Me lembro do Dr. Bem, que era um médico polonês e que atendeu contenda durante muitos anos, né? Até que viesse um hospital lá em Contenda, etc. Mas era também muito dependente a saúde dos cuidados que a tradição tinha, né? Quer dizer, as senhoras mais antigas tinham remédios, usava-se muito ervas, né? Chás para determinadas doenças e tudo isso, né? Tio Valdomiro, eu só queria perguntar, focando um pouco a comunidade Serrinha, que realmente faz parte desse contexto do centenário da paróquia. Lá na nossa casa tem umas fotos registrando pessoas preparando o terreno para, acho que, se não me falha a memória, para a igreja, algum trabalho para isso. Você poderia relatar isso, alguma coisinha nesse sentido? Porque eu vejo umas fotos, acho que do Diabo de Gremsky lá, de outras pessoas, dos vizinhos. Você tem lembrança de algo disso ou não? O que eu tenho de lembrança, Vicente, porque eu sou filho mais novo da família, né? Então, a igreja, por exemplo, foi construída em 1924, né? Eu lembro que a minha família, o meu pai e toda a família, sempre esteve presente em tudo que precisava na igreja. E uma das coisas que se fazia muito lá, e meu pai fez isso, me lembro, ano após ano, é que as pessoas lá se reuniam e ajudavam o padre a plantar, né? Fazia-se uma mutirão, literalmente, com arados, com cavalos e tudo, né? Não havia trator ainda. E lá um dia ou dois, 10, 15 pessoas iam arar o terreno da paróquia, do padre, iam gradear, depois iam semear, depois iam colher, né? Então isso havia. Tudo que precisasse na igreja também, né? E eu me lembro inclusive do teu pai, né? O Antônio, como responsável pelas missões em Serrinha em 1953, eu acho, né? De quando eu precisava ver de quando que é aquela cruz que está lá, né? E eu tenho uma fotografia dele, inclusive, ajudando a pôr a cruz, que é uma cruz enorme, para fincar a cruz no chão, né? Então, essa era assim a grande ligação. As pessoas tinham uma ligação com a igreja assim
total. Não havia nada que se interpusesse entre a igreja. Não havia ainda as demais igrejas, não é? as igrejas co-irmãs hoje nossas, né? Evangélicas, etc. Então, de fato, o que existia era apenas a Igreja Católica. Portanto, todo mundo era ligado totalmente à Igreja, profundamente religioso, como é até hoje, né? Profundamente religioso e acho que isso tornou aquela região uma região que até hoje é uma região muito sem problemas, né, sei lá, de assaltos ou dessas coisas ali, né? Que praticamente a religião foi uma base muito forte pela seriedade que o pessoal assumia. Então tornou-se uma doutrina, praticamente a igreja, uma doutrina palpável, onde o povo percebe que sem isso não há vida. É verdade. A relação das pessoas com a religião era assim umbilical, né? Tudo era relacionado com Deus, tudo era relacionado com bênção de Deus, né? Tudo se confiava a Deus, né? As orações que se fazia de manhã e de noite em casa eram orações muito sérias, né? Eram feitas sempre em voz alta. E ajoelhados sempre, né? Sempre ajoelhados. O catecismo era algo assim rigorosíssimo e os padres, inclusive, eram muito rigorosos, que eram os professores, os preceptores, né? Eu tive o padre Antônio Mesca, que era muito rigoroso, né? Como professor. Então, a religião ainda era entendida como algo assim, realmente como parte da sua vida. O padre Paulo Pachena, o senhor conheceu ele aonde? Conheci no seminário. O padre Paulo Pachena, quando eu fui ao seminário São Vicente, lá de Araucária, em 1956, em fevereiro de... Foi um dos primeiros lá então, senhor? Olha, o seminário foi inaugurado em 50 e, se não me engano, 3 ou 4. Eu fui um dos primeiros, sim. E até lá eles estudavam em Curitiba, né? E aí se abriu então o seminário lá em Araucária, né? E nós chegamos quando eu estive lá no seminário menor, nós éramos em 150 meninos, né, estudando desde a admissão até a 4ª série ginasial na época, que seria a 4ª série hoje do ensino fundamental. Sim. E você estudava o latim naquela época? O inglês também não? Sim, se estudava latim, inglês, francês, polonês e no seminário maior se estudava grego. Grego. Isso. Desculpe, eu acho que eu cometi um engano. A 4ª série do seminário equivale à 8ª série atual. 8ª. Que depois, quando estudei lá, entrou a filosofia, também entrou, né? E o grego, né? O senhor que, não sei se puder acompanhar, na paróquia de Contenda, qual foi assim a influência, provavelmente, dos padres? Porque a gente sabe de um relato, acho que um dos párocos, dos padres, ele até buscava trazer tecnologia para os agricultores, acho que apoiou a questão da associação. O senhor tem um conhecimento disso? Sim. Os padres vicentinos, eles não cuidavam apenas das paróquias. Não eram padres assim totalmente voltados para a paróquia ou para o seminário. Eles trabalharam desde 1900
30 mais ou menos, o padre Cura, os padres mais antigos, trabalhavam um ambiente cultural, né? Criaram um sistema cultural, né? Uma sociedade cultural chamada Oświata, e lá eles editavam então o jornal, eles editavam calendários, folhinhas, revistas, etc, etc. E Oświata foi um centro de encontro de poloneses de Curitiba que eram profissionais, médicos, farmacêuticos, dentistas, e entre eles agrônomos, pessoas que trabalhavam, que eram inclusive funcionários das secretarias de Estado, né, da Secretaria da Agricultura, etc. E estas pessoas iam nas paróquias, não só em Contenda, né, mas iam nas paróquias, davam cursos, né, tivemos até deputados poloneses, de origem polonesa, né, Kustoja Roguski, né, Tempsky, que eram pessoas que... O Tempsky levou o primeiro cinema para Serrinha. Né? A sábado ele ia lá, passava no cinema, né? Iam nas escolas. Né? Eu não sei lhe dizer exatamente como isso funcionava, mas a influência deles também foi nesse sentido. Né? E a sua inspiração para se tornar um dos maiores biólogos, como é que foi? O que o senhor sentiu lá para fazer essa vida, essa vocação tão importante? Bem, a gente ia na igreja todo domingo, né? E talvez eu tenha nascido assim, querendo aparecer, viu? Porque eu admirava, eu ficava olhando o padre com aquelas vestes, né? Em especial, não sei se vocês se lembram, do momento do Asperges, né? Que o padre saía, né? Com o risopo, né? Eu olhava aquilo, olha que majestade do padre, né? Os padres emitiam majestade de si, né? Emanavam majestade. E a figura do padre hoje, ela é uma figura muito próxima de nós, né? Não há mais aquela distância entre o padre e o fiel, né? Mas na época havia essa distância, né? Década de 50, 40, 60, havia muita distância, se beijava a mão, né? E eu acho que esse foi um aspecto que me chamou a atenção na figura do padre. O outro aspecto que me fez, de fato, buscar mais estudos fora de Serrinha foi justamente o que eu comentei há pouco dos jornais que a gente trazia para casa todo domingo. Jornal, né? Basicamente era um jornal, né? O jornal Lud, além dos calendários que também vinham junto com frequência. E isso me estimulou, Pedrinho, a ler. Não havia televisão, como disse, não havia outras distrações, digamos assim, né? E estava lá o jornal, um jornal grande, um jornal com 10, 12 páginas, né? Algumas em polonês, outras em português, e eu me acostumei a ler aquilo. Desde que eu aprendi a ler, eu lia, e o meu irmão, meu pai, né? Me lembro meu pai com óculos, com a parte da orelha quebrado e amarrado com um barbante, né? E ele com o jornal aqui, com óculos, né? Isso foi um estímulo fundamental para mim, fundamental, né?
puxa, eu quero estudar, né? Estou lendo aqui uma história lá de um médico, estou lendo a história da guerra, estou lendo isso, estou lendo aquilo, né? Acho que precisaria estudar mais um pouco, né? E aí o padre, na colenda, né? Na visita que fazia para todas as famílias, conversando com as pessoas de casa, lá um dia meu pai disse para ele, esse cara aqui, né? Então, tem 9, 10 anos, ele quer estudar, né? Então tá, vamos lá para o seminário, vamos, né? Quero ser padre, sim, quero ser padre, né? Vamos lá então. E foi assim que foi sendo construída essa vontade. Minha mãe incentivou muito, meu pai também, né? Depois eu virei coroinha, da igreja. E isso me aproximou mais ainda do padre, né? De tal forma que a minha ida para o seminário foi uma coisa assim bem tranquila, bem normal, né? E eu me adaptei muitíssimo bem no seminário, né? No seminário menor de São Vicente nós tivemos padres extraordinariamente cultos, né? O padre Domingos Wiśniewski, padre Zayons, padre Pachena, padre Damek, né? Que era o superior, eram padres com uma cultura que hoje analisando como eles nos ensinavam, as aulas que eles nos davam, eu os considero grandes intelectuais, né? Então foi esse o caminho, né? E completei o seminário menor em Araucária, né? Aí fui para Curitiba, aí passamos os 3 anos do científico e 1 ano de noviciado, que era assim um teste, né? Você quer continuar, né? Tal. E eu continuei, fiz votos, né? E passei a estudar filosofia, né? E no segundo, eram 2 anos, né, o curso de filosofia, no estúdio teológico, filosófico dos franciscanos, lá do Bom Jesus, lá na Praça Rui Barbosa, extraordinários também, né, os padres franciscanos. E então, em 1965, eu decidi sair do seminário e aí, naturalmente, a tendência única que eu tinha era continuar estudando, né? Eu já estava fazendo filosofia e a maioria absoluta dos meus colegas que saíram do seminário também fizeram letras, né? Letras neolatinas, etc. E eu sempre gostei muito de biologia, de animais, de vegetais. Acabei fazendo o curso de História Natural. Naquela época chamava-se História Natural, né? Hoje chama-se Ciências Biológicas, Biologia, né? E foi um ótimo curso, né? Foi um ótimo curso. E durante o curso eu fui professor, dei aula durante todos os 4 anos do curso de História Natural, como estudante, né, já era professor, dei aula quase 10 anos no seminário dos padres dos Sagrados Corações, que eram padres que atendiam a igreja da Ordem, lá em São José dos Pinhais. Portanto, eu fiquei 10 anos no seminário de São Vicente e fiquei 8, 9 anos dando aula no seminário dos padres dos Sagrados Corações, né? Lá onde que a São PUC José agora dos foi. Pinhais. Isso, exatamente. O que para mim foi espetacular, porque foi um convívio, eu já tinha vivido com padres, né, os vicentinos, e com eles também, e até acabei morando numa paróquia deles, no Ungolang, aqui,
eles tinham uma paróquia no bairro Ugulang, né? E a paróquia não tinha padre, era o padre que atendia, todo dia ia lá rezar a missa, mas não havia ninguém morando lá. Então eles me convidaram para eu morar lá. E lá eu morei 7 anos. Né? E foi lá que eu conheci minha esposa, né? E moro nessa região por conta daquela coincidência. Né? Então, aí foi a história natural, eu fui dar aula, aí como profissional, já depois de me formar, e achei que biologia tinha que aprofundar. Então aí eu tomei a decisão de de continuar na universidade. Eu me formei na Católica, na Universidade Católica, e fui buscar uma possibilidade de trabalhar na Universidade Federal. Isso em 1971. E fui aceito num estágio, né, na área de biologia, e aí comecei a aprender técnicas de laboratório, né, para pesquisa. Né? A ideia era não apenas dar aula, mas trabalhar como pesquisador. E isso foi fantástico, né? 71, 72... 71 eu fui contratado como professor da Universidade Federal e em 73 a universidade me liberou para fazer um doutorado na USP, na Universidade de São Paulo. Então, essa caminhada para mim foi muito importante, né, de não parar, eu continuei dando aula no primeiro grau, no segundo grau, o que foi uma boa experiência. Dei aula em Araucária, dei aula em Contenda, né? E aqui em Curitiba, no colégio aqui próximo, mas depois acabei optando só pela universidade, né? Fiquei em tempo integral e em 73 eu fui fazer doutorado na USP, onde eu fiquei 4 anos, né? Fazendo o doutorado. Né? Então, ali foi a minha formação realmente para viver a universidade, não apenas como professor, mas como pesquisador. E me dediquei muitos anos, né? Quase, acho que 30 e tantos anos, para o trabalho na universidade como professor e como pesquisador. Né? Então, isso, claro, isso foi gerando uma coisa puxa a outra. Né? Quando fiz o doutorado, eu conheci pessoas dos Estados Unidos, conheci pessoas da Europa, né? E há alguns anos depois do doutorado, eu fui para a Suécia, onde fiquei 1 ano, justamente uma das pessoas que me deu aula lá na Universidade de São Paulo. Então, fiquei lá na Universidade de Estocolmo, no Instituto Karolinska, e foi uma experiência, aí o mundo se abriu para mim. Né? Puxa, a ciência, o que é a ciência mesmo? Para que existe a ciência? Né? Sem ciência o mundo não sobrevive, não é? Os países que são países desenvolvidos hoje, Estados Unidos, países europeus, é só por causa da ciência. Não tem milagres, não tem super-homem ou super-mulher. Não, é a ciência. Infelizmente, o Brasil ainda tem uma distância bastante grande para percorrer, porque o Brasil ainda não descobriu que sem ciência... Basta ver aqui as nossas vacinas, né? Estamos dependendo 100% dos outros. Embora temos gente capacitada. Temos gente capacitada, sim, mas precisa de um programa, né? Sair dinheiro para isso, né? etc. Né? Então, essa é uma trajetória. Depois fiquei algum tempo, fiquei 1 ano e meio nos Estados Unidos, também
melhorando, enfim, a minha pesquisa, né? Fiquei na Universidade de Connecticut e na Universidade Federal dei aula para praticamente todos os cursos da área biológica, né? Biologia, farmácia, medicina, veterinária, odontologia, né? E também orientei pessoas, né, na pesquisa, né, nos mestrados e doutorados que foram criados. E em 2002, eu me aposentei na Universidade Federal e fui para a PUC, né? Aí começou a minha carreira na PUC, né? Então, fui trabalhar lá e após algum tempo eu assumi a pró-reitoria de pesquisa e pós, e depois da pró-reitoria de pesquisa assumi a reitoria. De uma entrevista sua nos canais de televisão, não sei se é Bandeirantes qual, onde o senhor justamente como cristão, que o senhor realmente o senhor falou, ser da PUC tem um diferencial. Gostaria que o senhor destacasse isso. A PUC, a diferença, por exemplo, entre a PUC e a Federal. A Universidade Federal, ela é uma universidade laica, né? Ela não é ligada a nenhuma corrente religiosa, ela é laica. Então ela vai formar profissionais bons, né? Mas ela se limita a formar o profissional. A PUC é uma universidade católica. Então, veja, ela tem dois lados aqui. Ela é universidade, então tem que formar o profissional, ela tem que formar pessoas competentes na engenharia, na medicina, professores, etc, etc. Mas, como católica, ela é obrigada a também formar pessoas não defensoras de religião, essa coisa, não, mas com valores cristãos, ética, serem pessoas éticas, serem pessoas solidárias, né? Serem pessoas que não saiam da universidade apenas para ganhar dinheiro, né? Vou abrir meu escritório, vou ganhar dinheiro, tudo honesto, nada contra. Não, a gente quer que o nosso egresso ele saia para mudar o mundo, no lugar onde ele trabalha, na área que ele trabalha, ele tem que ser diferente. Ele não basta ele ser apenas um bom médico, um bom professor, um bom agrônomo. Ele precisa ser um bom cidadão, né? Uma pessoa séria, uma pessoa que não se deixa corromper, etc. Então, esse é o grande diferencial nosso, né? Nós somos ligados à Santa Sé, o reitor é nomeado pelo Vaticano, então nós pertencemos ao arcebispado. O nosso chefe maior, né, é o Dom Peruso, né? Dom José Antônio Peruso, que é o nosso grão-chanceler, né? É o nosso chefe lá, né? Então, e os maristas, que são os nossos mantenedores, né? São Marcelino Champagnat foi uma pessoa que dedicou-se totalmente à educação. Então, é um contexto onde se forma a pessoa, né? Não apenas formar profissionais. Existem famílias no Brasil todo que querem que seus filhos estudem lá, ou então na PUC de São Paulo, ou então na PUC do Rio, exatamente por conta disso, né? Olha, o que eu gostaria de acrescentar, né, Pedrinho, bom, primeiro agradecer a paciência de vocês, de terem vindo aqui, né, me dado essa honra, né? Eu agradeço profundamente, né? Fico até muito emocionado porque
como disse, a minha ligação com Serrinha nunca vai acabar, né? Com Contenda, né? Até posso dizer a vocês que eu sou fã do Google, daquele Google que você olha o mundo, né? E olha a rua, olha, né? Então você vê tudo que tem, né, num determinado lugar. E às vezes com alguma frequência, eu entro em Contenda, passeio pelas ruas lá de Contenda, vou em Serrinha, vejo a casa do Vicente, vejo a casa que eu nasci, né? E a casa da mãe do Vicente, né? Até para lembranças, né? Tenho fotografias aqui de Serrinha, né? Da minha mãe, do meu pai, né? Então é muito emocionante fazer um depoimento para essa comemoração dos 100 anos ali da paróquia, né? Então e talvez a segunda coisa é realmente assim, se eu puder deixar algum exemplo, alguma coisa, né, nesse sentido, que realmente se incentive, né, o estudo, né, se incentive o aprofundamento das coisas, né, porque o mundo hoje é um mundo cheio de riscos, né, cheio de fakes, né, cheio de mentiras, né, de fakes news, né, que são aquelas Ou busca daquilo que está pronto sem buscar novas. As redes sociais hoje, né, são extraordinárias, as tecnologias que temos hoje são simplesmente extraordinárias. O que era agricultura no meu tempo de criança e o que é agricultura hoje, né, em termos tecnológicos, é espantoso, né? Espantoso. Porém, isso também tem o seu lado, não é? O uso da tecnologia para corromper, para espalhar mentiras e tudo isso. Então, as pessoas precisam ter uma formação para não se deixarem enganar, não é, por isso. E claro, eu acho que nós hoje temos muitos riscos em relação à nossa fé, né? Porque as tecnologias estão tão extraordinárias, né, que precisamos ter a clareza, né, à medida que a tecnologia é boa, né, as tecnologias são boas. E as tecnologias nunca chocam-se com Deus. Eu convivo perfeitamente, tanto que a nossa universidade tem lá no escudo dela, né, ciência, fé e vida. Sim. Ciência e fé não tem nada um contra o outro. Nunca tem. E se tem, é porque o ser humano está errado. No momento que ele tem o espírito, a alma, a liberdade, os cientistas dizem nesse momento que se ajoelharam, não tinha explicação. Isso na verdade a Igreja Católica aceita. O João Paulo II foi o Papa, onde ele liberou uma carta, um documento, que a Igreja aceita o evolucionismo. Sim. Mas isso tem que ser discutido com cuidado, né? Na verdade, a justificativa, né, para isso é que ele entende, o Papa entendeu, né, para liberar esse documento, que não há contradição entre o Gênesis e o evolucionismo, né? Darwin, né? Até tem livros sobre isso, né? Muito bonitos, né? Da evolução e da história de Adão e Eva, né?
Mas enfim, isso é uma outra. Eu agradeço a oportunidade, como disse, né? E quero até, como estamos comemorando 100 anos de paróquia, né? De contenda, né? E isso tem tudo a ver com os padres, aos quais eu devo tudo. Grande amigo, né? Extraordinário. E esses padres realmente deixaram uma semente de cultura na gente, e como também deixaram uma base cristã, filosófica sólida. Eu não conheço nenhum Ah, sim, fizemos Lá o que o senhor falou, mas Isso. como que o senhor vê hoje a continuação assim dessa leitura polonesa? Mais do que da leitura, da cultura, aqui eu fiquei impressionado aqui na Serrinha, né? Puxa, é impressionante como o pessoal consegue sustentar e manter essa tradição, né? Muita coisa, quer dizer, as tradições deixadas pelos antepassados persistem e pelo jeito são muito fortes. Parabéns para o pessoal da Serrinha.